Amados, vamos para a palavra de Deus nessa noite, uma mensagem tão importante. Hoje, uma quinta-feira, dia 14 de abril do ano de 2022, e nessa noite eu vim aqui contar uma história que também envolve uma quinta-feira, uma história que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Está quase completando 2000 anos essa história, e é uma história que mudou o curso da humanidade. É uma história que narra aqui o que nós vamos resumir em uma semana, a semana que, segundo a tradição cristã, é chamada de Semana Santa. E é sobre os acontecimentos dessa semana que eu quero trazer essa mensagem nessa noite. Amém? Eu quero fazer algumas considerações introdutórias. Amados, então nessa noite eu quero falar sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Na minha opinião, é o momento histórico mais importante de toda a história da humanidade. Esse acontecimento histórico, as coisas que aconteceram nessa semana, é o momento histórico mais importante de toda a humanidade. Diria que depois da queda de Adão e Eva lá no Éden, o momento mais aguardado pela história da humanidade é o que acontece nessa semana, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Amados, eu quero já na introdução também trazer algumas considerações sobre essa semana. A gente sabe, segundo a palavra de Deus, que Jesus ele entra em Jerusalém num domingo, e ele é recebido como se fosse um rei nas portas da cidade. Ele entra montado num jumentinho, e ele é recebido como um rei em Jerusalém num domingo. O domingo que inaugura então a Semana Santa. A gente sabe que Jesus então, numa quinta-feira à noite, como hoje, nesse nosso culto de estudo aqui, uma quinta-feira à noite, Jesus ele se reúne com seus apóstolos e celebra a última ceia. Ele vai participar da última ceia da Páscoa lá. A gente sabe que depois ele é preso, ele é morto, ele morre na sexta-feira e ele ressuscita no domingo. E essa é a Semana Santa, iniciando num domingo com a entrada dele em Jerusalém e terminando lá num outro domingo com a ressurreição de Cristo. Os 4 evangelistas, essa é uma história tão importante, amados, tão importante, que Mateus, Marcos, Lucas e João narram ela nos seus evangelhos. Os 4 evangelistas, os 4 evangelhos que nós temos na nossa Bíblia, narram a história dessa semana, narram os acontecimentos que aconteceram de tão importante. Nenhum dos evangelistas ousou não colocar no seu evangelho essa história, porque também não faria sentido um evangelho sem narrar essa história, sem essa parte da história de Jesus. Amados, eu quero ler junto com a igreja Marcos capítulo 14, do versículo 22 até 26. Como eu disse, os 4 evangelistas narram, mas eu escolhi nessa noite seguir aqui um cronograma que o evangelista Marcos narrou no seu evangelho. Vamos à palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados, primeiro ponto aqui dessa passagem. Jesus estava com os seus apóstolos em uma casa que ele havia escolhido para passar a Páscoa. Jesus ele estava passando mais uma Páscoa. A gente sabe pela Bíblia que Jesus viveu cerca de 33 anos. Jesus era judeu e todos os anos Jesus e a sua família, eles celebravam a Páscoa. A Páscoa que Jesus celebrava não é a Páscoa que nós celebramos, era a Páscoa judaica.
Era a Páscoa que comemorava a libertação do povo de Israel quando era escravo lá no Egito. E também comemorava a passagem lá pelo Mar Vermelho, comemorava o livramento da 10ª praga contra o Egito, quando Deus manda o anjo da morte e Deus manda Moisés avisar o povo judeu lá que era para sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta, sobre a parte de cima da porta, para que o anjo da morte que o Senhor enviaria não matasse os primogênitos dos judeus, apenas os primogênitos de Egito. A gente sabe que depois disso, então, Faraó cede e liberta o povo e tem a passagem pelo Mar Vermelho. Era essa a Páscoa. A Páscoa dos judeus celebrava esse acontecimento histórico e Jesus celebrava a Páscoa. Então nós sabemos que eles se reúnem para fazer essa celebração, mas algo de novo acontece naquela celebração. Algo que nunca tinha acontecido numa celebração pascal. Jesus, nós vimos aqui o texto, ele vai fazer algo novo. Jesus, durante a celebração com seus apóstolos, ele vai pegar um pão. Ele vai pegar um pão. E ele vai partir esse pão em pedaços. E vai dar esse pão para os seus apóstolos que estão ali. E vai dizer para eles: esse é o símbolo do meu corpo, esse pão é o meu corpo, que daqui a pouquinho vai ser partido por vocês. Esse é o pão que simboliza o corpo, o meu corpo que vai ser moído por vocês. Depois ele pega um cálice e diz para eles: esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Bebei todos, todos bebem, simbolizando o sangue de Jesus que seria vertido numa cruz. Momentos, algum pouco tempo depois daquilo. Ali nós sabemos que Jesus introduz aquele ritual que nós celebramos, né, na nossa igreja aqui uma vez por mês, na sede, depois fui nas congregações, que é a instituição da Santa Ceia. É nessa Páscoa que Jesus traz esses elementos e diz que eles têm que fazer isso em memória dele. E por isso que nós celebramos a ceia. Ali Jesus introduz a Páscoa cristã. Ali Jesus introduz a ceia cristã. Esses elementos não faziam parte. E Jesus ali olha para os seus apóstolos e diz: daqui a pouquinho, o meu corpo e o meu sangue vai ser vertido por vocês. Mas essa história não vai ser esquecida. Aleluia. Amados, eles terminam a ceia e narra ali o texto que eles cantam um hino. Que coisa boa, né? Poder cantar hinos a Deus. Eles terminam a ceia, eles cantam um hino e eles vão até o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era bem a saída, saía de Jerusalém, dos muros da cidade, e já subia o Monte das Oliveiras. Sabemos por várias passagens bíblicas que era um lugar caro para Jesus, era um lugar que Jesus gostava de se retirar para orar com seus apóstolos e às vezes sozinho. Então era um lugar muito apreciado por Jesus. Ele vai então, e lá nós sabemos que ele chega lá e vai para um lugar chamado Getsemane. E Getsemane era um jardim. A palavra Getsemane significa prensa de azeitonas. Era um lugar onde tinha ferramentas ali, um maquinário da época que esmagava a azeitona para sair o azeite de oliva, um dos produtos mais valiosos da época, um dos melhores azeites até os dias de hoje. E ali, naquele lugar de espremer a azeitona para sair o melhor dela, onde ela era espremida e saía aquele óleo precioso, Jesus faz uma oração. Ele ora 3 vezes e volta e fala com seus apóstolos, a ponto de sangrar sangue, a ponto de sair junto com seu suor gotas de sangue. E ali nós sabemos que Jesus, ele vai orar e vai estar angustiado, e ele vai dizer para Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Aleluia! Jesus sabia que cálice era que Deus estava propondo para ele, e Jesus ora e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, a ponto da oração de Jesus fazer verter sangue do seu corpo. Mas ele termina a oração dizendo: antes seja feita a tua vontade. Aleluia! O próprio Senhor Jesus se submetendo à vontade de Deus, o plano que vem desde a eternidade. Sabemos que ele termina essa oração e sai. E um daqueles 12 que andaram com ele cerca de 3 anos,
que viram os milagres que Jesus operou, que viram as curas, que viram os sinais, que ouviram tudo que Jesus ensinou, chamado Judas Iscariotes, que havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, chega com os soldados dos judeus, das lideranças religiosas judaicas da época. E eu fico imaginando, ele é o traidor. A cena de um traidor na nossa mente é um traidor, ele poderia vir dar um tapa no rosto de Jesus. Ele poderia vir apontar o dedo e dizer, aquele ali, é aquele ali. Mas ele chega e dá um beijo na face de Jesus. O beijo da morte. Com um beijo, ele entrega o Filho de Deus. Jesus recebe um beijo daquele a quem ele treinou, ele preparou, ele amou. E os soldados prendem Jesus. E sabemos, narra a história, que então ele é levado pelas autoridades judaicas. Isso nós já estamos na madrugada, de quinta-feira para sexta-feira. Já estamos no início da sexta-feira de madrugada. Ele é levado então pelas autoridades judaicas e ele é interrogado. E ele é acusado falsamente pelos judeus. Aqueles sacerdotes, líderes judaicos, os membros do Sinédrio, que era o corpo eclesiástico, vamos dizer assim, daquela época, eles dizem que Jesus é digno de morte. Mas, como naquela época o Império Romano dominava Jerusalém, toda aquela região lá, eles não tinham poder para mandar executar ninguém à morte. Eles precisavam da autorização das autoridades judaicas, das autoridades romanas. Mas entre eles olham e dizem, esse aí é digno de morte. Conta a história que nessa madrugada, os relatos bíblicos, que eles cospem em Jesus, que eles esbofeteiam Jesus, que eles torturam Jesus, que eles humilham Jesus. Jesus passa boa parte da madrugada apanhando, sendo surrado, sendo insultado. Pedro, aquele que disse momentos antes na ceia, Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo, Senhor. Se chegar essa hora e for preciso eu vou morrer contigo. Pedro o nega 3 vezes antes do galo cantar. Com vergonha, Pedro consegue se infiltrar naquele lugar e de longe olha a Jesus. E quando aponta disso, ele é um dos dele, ele já havia recebido o beijo da traição de Judas. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando o galo canta, diz a história bíblica que Pedro chora copiosamente, que Pedro se desespera chorando. Mas ele nega Jesus. Todos aqueles que andaram com ele, os discípulos, os apóstolos, haviam se afastado, haviam abandonado ele, traído naquela noite, aqueles que ainda tiveram mais próximos. Aleluia! Sabemos, amados, ainda pelos relatos bíblicos, que no início da manhã eles levam Jesus até o governante de Jerusalém, que era chamado Pôncio Pilatos, com a intenção de que ele fosse condenado para que morresse pendurado numa cruz. Sabemos então que o fim dessa história, já na primeira hora da manhã, cerca de 6 horas da manhã, depois de passarem a madrugada toda torturando Jesus, ele sendo ultrajado, traído, deixado de lado, eles levam então até a autoridade romana. E nós vamos ver lá em Marcos capítulo 15 e versículo 1, que diz o seguinte: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então aqui nós vamos ver, amado, que nessa primeira sessão aqui, eu falei para vocês sobre a celebração da Páscoa, a prisão de Jesus até ele ser levado ao tribunal. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês do tribunal até a cruz. Como é que foi essa história de Jesus do tribunal até a cruz? Então Jesus, ele é acusado pelos judeus de pelo menos, eles oferecem 3 acusações a Pilatos. Eles vão acusar Jesus de subversão, de ser um agitador, de causar tumulto. Eles vão acusar Jesus de sonegação de impostos. Vão dizer que ele se nega a pagar tributo a César. E também vão chamar ele de falso Messias,
de dizer que era o falso Cristo. Essas 3 acusações são apresentadas a Pilatos, e eles pedem então que Pilatos julgue e condene Jesus. Sabemos pelos textos bíblicos dos 4 evangelhos, comparando todos eles, que Pilatos então ele interroga Jesus. E a decisão de Pilatos é que Jesus era inocente. Ele vai interrogar Jesus e vai dizer: eu não achei crime nenhum nesse homem. E eles vão ficar enfurecidos, e no meio da conversa lá, Pilatos vai descobrir que Jesus era galileu, e ali era Jerusalém, era a região da Judéia. Então, naqueles dias lá estava Herodes, que era o governante da Galiléia. Então Pilatos, querendo resolver o problema, tirar, ali do colo dele aquele problema, eles não levam para Herodes, que estava ali em Jerusalém. Eles pegam Jesus, levam para Herodes. Herodes interroga Jesus, e Herodes diz: olha, eu não acho nada de culpa desse homem. E diz: levem de volta para Pilatos, isso não é problema meu. Ele é galileu, mas ele está em Jerusalém, está acontecendo um negócio aqui. Volta até Pilatos. Sabemos então que Pilatos diz: olha, eu não achei crime nele, Herodes não achou crime nele, vocês querem? Que crime que vocês querem? E nós sabemos que, conta a história bíblica também, que os judeus ficaram enfurecidos, os líderes religiosos, os sacerdotes, o sinédrio, ficaram enfurecidos. E eles vão pressionar. Então Pilatos cria uma estratégia ali. Era costume na festa da Páscoa, os governadores romanos de Jerusalém soltar um judeu, um criminoso que estava preso. Então ele traz um criminoso que era assassino e que era um tumultuador, chamado Barrabás. E eles dizem, ele pensando, dá para entender no texto bíblico, que o povo ia escolher Jesus, aquele que não tinha crime, e soltar Jesus e voltar para Barrabás na prisão. E eles começam a gritar, os próprios conterrâneos, os judeus, os irmãos de Cristo ali, aqueles que eram para estar glorificando que o Messias tinha chegado, eles começam a gritar: solta Barrabás e crucifica o Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Eles começam a gritar. Pôncio Pilatos, com medo da agitação de acontecer uma grande rebelião ali naquele momento, ele então decide libertar Barrabás e condenar Jesus à morte. Só que ele vai fazer algo muito interessante antes de condenar. Ele vai olhar para os judeus, para os líderes religiosos, e vai dizer o seguinte: que o sangue dele seja sobre vocês e não sobre mim. E aqueles líderes judaicos vão dizer que o sangue dele seja sobre nós, então, e não sobre ti. Como se ele estivesse dizendo: eu que tenho poder para condenar, mas eu estou condenando o inocente, eu tenho consciência que eu estou condenando o inocente. Eu sou autoridade, e eu tenho consciência, uma autoridade que não era cristã, que não era judaica, mas tinha plena consciência que Jesus não cometeu crime nenhum. E ele diz assim: eu vou condenar ele, mas o peso, a culpa da morte é de vocês. O sangue dele, eu lavo as minhas mãos. O sangue dele está sobre vocês. Eles vão dizer que seja assim então. Então, amados, sabemos que Jesus é condenado depois de acontecer essa situação. E naquela manhã ainda, sabemos que os soldados romanos, eles insultam Jesus. Eles pegam uma planta que tinha na época, que tinha espinhos, e fazem uma coroa de espinhos e cravam na cabeça de Jesus. Ele já tinha apanhado a noite toda, ele já tinha sido surrado, já estava debilitado, e cravam lá na cabeça dele aqueles espinhos, segundo os historiadores, os médicos. Aquilo perfura até o crânio. Eles pegam Jesus, eles começam a insultar, zombar Jesus. Eles começam a torturar Jesus. A Bíblia fala que ele foi açoitado. E a forma de açoite naquela época, amados, os romanos usavam um chicote chamado flagrum. E para quem não sabe como é que era o flagrum, eu vou contar para vocês como é que era. Era uma haste de madeira assim, um pouquinho maior que o microfone, para segurar. E tinham tiras de couro, trançadas, várias tiras de couro. Na ponta dessas tiras de couro, algumas pontas eles amarravam esferas de chumbo, de metal.
para quando batesse aquele chicote no corpo, aquele peso causasse uma séria lesão no corpo. Outras pontas eles pegavam restos de ossos de pequenos animais, com pontiagudos assim, e amarravam, para quando batesse no corpo, arrancasse, e quando eles puxassem de volta, aquilo cravasse e arrancasse pedaços da carne, da pele. Era esse chicote que Jesus foi torturado. Quando ele recebia as chicotadas dos açoites, eram grandes lesões e arrancavam pedaços do corpo de Jesus. Ele foi literalmente dilacerado vivo, ele foi escarnecido. Quando o profeta Isaías diz: tomou sobre si as suas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era essas pisaduras que o profeta Isaías estava se referindo. O profeta Isaías estava falando daqueles momentos que antecederam a cruz e a cruz. Então Jesus é torturado. Sabemos também que ele faz a chamada Via Crucis. Jerusalém está lá, existe ainda, se calcula cerca de 600 metros da onde Jesus foi condenado até um monte, até um lugar que era chamado Gólgota, que significa caveira. Um trajeto de 600 metros é um trajeto curto. Agora imagine um homem que foi torturado a madrugada inteira e que de manhã foi torturado ainda mais, de forma mais violenta. Jesus estava totalmente debilitado ao ponto de ele não conseguir carregar a própria cruz nesses 600 metros, uma cruz que não era leve, que pesava, segundo aí também, 20, 30, 40 quilos ou até mais. Ele não consegue carregar a própria cruz, tamanha aflição, tamanha dor, tamanho sofrimento de Jesus. Sabemos que então o homem ajuda lá, carrega a cruz, os soldados mandam carregar. Ele chega então no Monte da Caveira, cumpre a Via Crucis e vai ser crucificado. Eu quero ler agora os versículos Marcos 15, 25 e depois do 34 ao 37, para nós ver como foi a crucificação de Jesus. Diz assim o texto bíblico: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Madrugada, manhã, 9 horas da manhã quando crucificaram. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixa-me, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Amados, eu não esperava nada diferente da igreja nesse momento que silêncio. Eu tenho que confessar para vocês que, preparando essa mensagem ao longo dessa semana aí, que o pastor me colocou na escala lá, eu tive momentos assim, eu chorei muito. Eu tive momentos de angústia, de agonia, porque toda vez que chegava nessas partes, nessa sequência toda, e nós lemos ali, amados, eu li ali, Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã, pregado numa cruz assim, ó, de madeira assim, ó, 9 horas da manhã, e ele ficou 6 horas crucificado ali, até as 3 horas da tarde, depois de tudo que ele tinha sofrido. E eu orava e dizia para Deus assim: pastor, Deus, me dá força para pregar essa palavra, me dá coragem, porque eu não sei se eu vou conseguir pregar essa mensagem. É uma mensagem dura, é uma mensagem de dor, e não é a minha dor que eu estou contando aqui, não é o meu sofrimento ou o sofrimento de alguém, é o sofrimento de Deus, é o sofrimento de Cristo. Não é uma mensagem que traz até aqui, pelo menos, algo que a gente vai pular, vai virar, vai rolar, mas é uma história real. É uma história, como eu disse no início da mensagem, que mudou o curso da humanidade, que mudou a nossa história. Então Jesus ele vai ficar 6 horas agonizando naquela cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E algumas coisas vão acontecer nesse momento, mas eu quero salientar 2 coisas que os textos bíblicos relatam. A primeira delas é
Que Jesus, quando ele foi pregado na cruz, nós sabemos que foram 2 criminosos pregados com ele, um à sua esquerda e o outro à sua direita, crucificados. E os relatos bíblicos narram que num momento os 2 insultavam Jesus. Os 2 insultavam Jesus, só que chega um momento que um deles se arrepende. Um deles se arrepende e vai dizer para o outro assim, ó, nós somos pregados aqui porque nós merecemos, porque nós somos criminosos, mas esse aí não cometeu crime algum. E ele vai olhar para Jesus, eu fico imaginando aquela cena, aqueles 3 homens pregados na cruz e esse diálogo acontecendo. Aquele sofrimento, aquela dor, e ele vai olhar para Jesus assim e vai dizer, naquela cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, num ato que só Jesus podia fazer, algo que eu não poderia, o pastor Paulo não poderia, ninguém poderia fazer. Jesus vai responder para ele assim, naquele sofrimento, naquela dor, naquela angústia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Surrado, torturado, falsamente acusado, crucificado, prestes a morrer, aquele homem também zombou dele e se arrepende verdadeiramente. E Jesus responde para ele, eu te salvo agora. Aleluia. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? De alguém no alto da sua dor, no alto da sua angústia, responder dessa forma, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outro fato que aconteceu, pouquinho antes de Jesus morrer, ele vai olhar para os céus e vai dizer assim, aleluia, ele vai dizer assim, Deus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando para aqueles que acusaram ele, para aqueles que gritaram crucificam, para aqueles que pregaram ele numa cruz, para os executores deles e para os acusadores dele. Todo mundo que disse para ele crucificam, aqueles que pregaram, aqueles que executaram a sentença, ele olha aos céus um pouco antes de expirar e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Que amor é esse? Quem poderia nos amar desse jeito? Quem de nós, num momento semelhante a esse, nem tão grave assim, poderíamos ter uma atitude dessas? Só Deus, amados. Só Cristo. E aqui nós sabemos, eu já preguei isso alguns anos atrás aqui, essas palavras de Jesus são exemplos para nós, mas irmãos, essas palavras de Jesus se cumpriram. Irmão Marcos, como é que tu está falando isso? Está no texto, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando acontece a festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, Pedro pede a palavra, começa a pregar, e qual é a pregação de Pedro? Vocês aí, 50 dias atrás gritaram, crucificam, 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 vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o Cristo, mas Ele morreu e ressuscitou, e hoje nós recebemos o Espírito Santo, e se cumpre aquilo que estava a profecia do profeta Joel, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, aleluia, e eles dizem assim no final da pregação, e agora nós estamos desesperados, o que nós fizemos? Eles acharam que nós temos que se matar. E aí Pedro fala para eles assim, arrependam-se e sejam salvos. Aquelas palavras de Jesus se cumpriram na vida daquelas pessoas, literalmente. Aquele pedido de Jesus daqueles executores, aquele pedido de Jesus daqueles acusadores se cumpre poucos dias depois. Porque a palavra diz que cerca de 3.000 pessoas aceitam aquela pregação e se convertem naquela primeira pregação da história da igreja. Que amor é esse? Aleluia! Amados, no fim, as últimas palavras de Jesus narram outro evangelista, que é a seguinte: Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Espírito. Jesus se rende a Deus nos últimos momentos dele, entrega o seu espírito a Deus e morre, e literalmente morre. Antes de concluir essa mensagem, tem mais uma consideração que eu gostaria de fazer, amados.
Tem muita gente ao longo da história, não é só nos dias de hoje, ao longo desses 2000 anos da história de Cristo, aí, cerca de 2000 anos, tem gente que diz que Jesus é apenas uma inspiração a ser seguida. Tem outros que dizem que Jesus era um idealista, que ele é um exemplo, é uma inspiração para aquelas pessoas que são idealistas, que têm um ideal e seguem, a vida dela é forcada por aquele ideal. Tem outros que dizem que Jesus é um exemplo de moralidade, um exemplo do que é certo e do que é errado, que a história de Jesus serve para isso. Tem outros que dizem que a história de Jesus é uma inspiração para a política. Uns dizem que Jesus é de esquerda, outros dizem que Jesus é de direita, outros dizem que Jesus é de centro. Jesus é dessa corrente política, Jesus é um exemplo para A ou P na política. Outros dizem que Jesus é um exemplo de caridade, que Jesus é um exemplo de boas obras, de filantropia, de assistência social. Aleluia. E não que Jesus não possa ser exemplo para todas essas áreas, ele pode, mas eles colocam como se a proposta da história de Jesus fosse isso, uns para um lado, outros para o outro. Aleluia. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo qual é a proposta da vida, dessa história, de tudo que aconteceu com Jesus. Jesus não era um idealista apenas, Jesus não era um político apenas, Jesus não era apenas um exemplo de boas obras de moralidade. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 6. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Aleluia! Aleluia! Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia um posto. Aleluia. Se eu tivesse terminado, amados, a história antes ali, essa pregação dessa noite, ali quando eu falei do que dizem de Jesus, se eu tivesse terminado a história dessa noite, a pregação dessa noite, apenas focando na dor de Jesus, na crucificação de Jesus, na traição que ele sofreu, nos ultrajes que ele sofreu, na cruz, por 6 horas agonizando, na sua morte, ela seria apenas a história de mais um herói. Mas Jesus não é apenas mais um herói. Ele ressuscitou. Eu comecei a mensagem dessa noite falando de um Jesus que foi parar pregado numa cruz como essa, que nessa cruz não era nada bonita, vertia sangue, pedaços do corpo de Jesus. Mas eu quero terminar a mensagem dessa noite dizendo que a cruz está vazia. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia! Essa não é, amados, alguém pode estar pensando até agora, o irmão Marco trouxe uma mensagem de desânimo, de dor, de sofrimento. É sim também, mas eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu, mas Jesus está vivo, Jesus reina. Aleluia, 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 aleluia. Jesus não é apenas mais um herói. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Salvador. E eu quero terminar a mensagem dessa noite. Ainda ficaria faltando alguma coisa. Eu disse que ele ressuscitou, mas eu não expliquei o porquê que ele ressuscitou. Para encerrar, o propósito da encarnação de Jesus. Por que ele veio para a Terra? Sua história conta os 33 anos que ele viveu aqui.
A morte e a ressurreição de Jesus foi para anular a condenação humana, adquirida lá no Éden, quando entrou o pecado original de Adão e Eva, quando a humanidade caiu em Adão e Eva, e a culpa daquele pecado que condenou toda a humanidade, nós nos encontramos como humanidade, todos somos descendentes de Adão e Eva, contaminou todos nós. A herança pecaminosa daquele pecado leva todo mundo para o caminho da perdição. Mas Ele é o Cordeiro Santo, que foi sacrificado. Ele não era o cordeiro que os judeus sacrificavam anualmente e ano após ano tinha que repetir o sacrifício. E que inclusive os sacerdotes que faziam o sacrifício do cordeiro, eles tinham que fazer sacrifício primeiro pelos pecados dele, para depois o pecado do povo. Aquele cordeiro que os judeus sacrificavam apontava para Cristo. Jesus é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Depois dele não precisa mais derramar sangue, não precisa mais sacrificar cordeiro, porque cordeiro nenhum tinha o poder de tirar definitivamente a culpa do pecado. Jesus, ele veio a essa terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele vive e reina para salvar a humanidade. Jesus jamais vai rejeitar alguém que ouve a mensagem do Evangelho, essa mensagem que foi pregada aqui nessa noite, e que se arrepende dos seus pecados, e que entende a mensagem, e que o Espírito Santo toca essa pessoa, porque o Espírito Santo é quem opera em nós a salvação, e se arrepende dos seus pecados, e confessa Jesus como o único Senhor e Salvador, e que reconhece a história da cruz, e entrega a sua vida para Cristo. Foi para isso que Jesus, por isso que Jesus passou tudo aquilo. Ele tirou o pecado do mundo. Quem deveria estar pregado lá naquela cruz era eu, era você, se nós não ia resolver o problema. Nós se pregássemos, nós não ia conseguir nos salvar, mas nós merecia. Mas o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, se fez pecado em nosso lugar. Porque lá no Antigo Testamento diz: maldito aquele que for pregado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele vive. Aleluia! Eu sei que eu estou pregando num culto de ensino, e culto de ensino a gente espera que tenha só cristão. Primeiro impacto dessa mensagem: essa semana ela é santa. Essa semana é uma semana de nós parar e refletir. Essa quinta-feira é a quinta-feira, nós vamos chegar em casa e jantar, se alimentar. E será que quando a gente chegar em casa a gente vai lembrar de Jesus? Será que a gente vai lembrar dessa ceia que foi pregada aqui hoje? Amanhã nós temos a lembrança da morte, domingo da ressurreição. Aleluia, aleluia. É o momento de nós parar e refletir, de nós que já somos cristãos, refletir se a gente está andando segundo a vontade de Deus. E eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, eu não sei. Culto de ensino, como eu disse, mais é para cristão, mas Deus, ele nos surpreende. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não é crente, que não é cristão, e que ainda está em dúvida, já até ouviu a palavra, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados, e não entregou a sua vida a Cristo, eu digo para você uma coisa, eu tenho uma boa nova para você. Se o Espírito Santo tocar o teu coração, te arrepende dos teus pecados agora. E aquele sangue que verteu na cruz, e aquela carne que foi crucificada, se você confessar Jesus como Salvador, Ele te purifica de todo mal. E Ele vai te colocar no livro da vida. E vai te ensinar a andar com Ele segundo a vontade de Deus que está narrada na sua palavra. Aleluia. Deus, se tem alguém aqui que ainda não se entregou a sua vida a Cristo, Deus está dando uma oportunidade para você agora. Aleluia. Quero fazer uma oração e já encerrar a minha participação. Querido e amado Deus, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estar te cultuando nessa noite, ó Deus, pela oportunidade que todos nós tivemos de nessa noite, mais uma vez estar reunidos como igreja, Senhor, na Tua presença, de podermos ter tido a oportunidade de render louvores a Ti, ó Jesus, de orar a Ti, ó Deus, de prestar um culto a Ti, Senhor, porque o culto não é para nós, o culto é para Ti, Senhor. Aleluia.
Deus, que essa mensagem que foi pregada nessa noite, Senhor, que fala do teu martírio, da tua dor, do teu sofrimento, Senhor, que as pessoas que aqui, Senhor, estiveram, que assistiram essa mensagem, Deus, não esqueçam de tudo que tu passou, Senhor, porque a salvação é de graça, é pela graça, mas custou alto preço, Senhor. Custou a tua dor, o teu corpo, o teu sangue, Senhor. Para nós é ofertada, sem que nós precisamos sacrificar nada, Deus. Obrigado, Jesus, por naquela oração tu não ter voltado atrás no Getsemane, por tu ter aceitado o teu destino, aleluia, por tu ter morrido naquela cruz por nós, para levar o nosso pecado, aleluia, por tu ter ressuscitado no terceiro dia, ter enviado o Espírito Santo, Senhor. Nós celebramos nessa noite, ó Deus, a Páscoa cristã. Nós celebramos nessa noite, Senhor, a tua morte, mas principalmente a tua ressurreição, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque dia após dia, Senhor, tu tem nos dado sopro de vida, tu tem nos dado condição para sobreviver, Senhor, tu tem cuidado de nós. A salvação já era o bastante, Deus, mas tu tem dispensado muito mais da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, se tem alguém aqui, Deus, que está pedindo algo, Senhor, sabemos que essa noite é uma noite de celebração, Deus, mas Deus, tu és misericordioso. Jesus, assim como naquela cruz, tu atendeu o pedido daquele que estava morrendo ao teu lado, assim como naquela cruz tu intercedeu pelos teus executores, Senhor. Eu peço, Jesus, que em teu nome, Senhor, se há alguém entre nós com uma doença, Senhor, se há alguém entre nós, Senhor, com um problema financeiro, Pai, se há alguém entre nós, Senhor, com um problema não sei do que, Senhor, Deus, se for da tua vontade, intercede, Senhor, age na vida dessa pessoa agora, Senhor. Eu creio que tu não encolheu a tua mão, ó Deus. Eu creio que tu não perdeu o poder, que tudo aquilo que tu capacitou os apóstolos, os teus discípulos a fazer, ainda hoje tu opera no nosso meio. Eu creio que o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo não encolheu a mão, que o Espírito Santo não deixou de curar, de salvar, de libertar. Aleluia. Senhor Deus, que o Senhor nos guie, Senhor, e que nós possamos a cada momento da nossa vida, Senhor, agradecer tudo que tu tem feito por nós, e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém.